Salve, salve! Tá no ar mais um quadro Valfré Comenta e hoje vamos tratar de um assunto muito importante. Como que foi a produção artística no período ditatorial no Brasil, com o golpe militar de 64? Vem comigo! Bom, gente, esse é um assunto muito amplo, são muitos acontecimentos, principalmente dentro da arte, porque a arte foi uma das formas de resistência no período da ditadura militar no país. Bom, para quem nunca leu a respeito, para quem nunca buscou se aprofundar no assunto, vou fazer uma pequena contextualização do que é o golpe de 64 no Brasil. Bom, em 31 de março de 1964, militares contrários ao governo de João Goulart, do PTB, destruíram o então presidente e assumiram o poder por meio de um golpe militar. O governo, comandado pelas Forças Armadas, durou 21 anos e implantou um regime ditatorial. A ditadura restringiu o direito ao voto, a participação popular e reprimiu com violência todos os movimentos de oposição. E essa restrição com violência chegava em muitas das vezes ser a própria morte dessas pessoas. Mediante a esse contexto, de 21 anos, nós temos vários períodos, vários momentos dentro dessa ditadura no país, E, bom, trazendo para o campo das artes, que é o foco aqui da conversa com vocês, trazer uma reflexão a respeito disso, a arte ela vem como resistência. A arte que não servisse ao poder militar, ou seja, que não falasse bem, seria caçada, censurada ou mesmo destruída, banida, excluída, ou até o próprio artista ser morto. Muitos artistas trabalhavam na resistência, buscando revelar para a sociedade o que realmente estava acontecendo. Porque muitas pessoas, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um período onde que não tem mídia digital, onde que a gente não tem liberdade de imprensa, liberdade de expressão como é hoje. Nós tínhamos meios de comunicações, mas esses meios de comunicações foram tomados pelo poder militar. Então quem não era a serviço do poder militar estava ali na resistência tentando revelar isso. E dentro das artes as pessoas faziam a mesma coisa. Na música, por exemplo, a gente pode citar vários artistas, Caetano Veloso, Chico Buarque, Rita Lee, Gilberto Gil, Raul Seixas e tantos outros. No cinema, podemos citar Glauber Rocha, como tantos outros. Nas artes visuais, Hélio Oiticica e muitos outros. No teatro, nós temos o grupo Opinião, que fez um trabalho gigantesco de resistência no período ditatorial, citando aí principalmente o dramaturgo Augusto Boal, Vianinha, dentre vários que a gente teve. Muitos artistas, escritores, cientistas, historiadores, professores, qualquer um que fosse contra o regime, corria o risco de ser preso, interrogado, torturado e até perder a própria vida. Diversas pessoas foram parar no DOPS, Departamento de Ordem, Polícia e Social. Então, assim, se você era contra o poder, você era um risco. Então havia ali aquele período que foi implantado esse golpe com o discurso que o Brasil viraria comunista, que o Brasil estava virando uma Venezuela, dentre várias banalidades como a respeito disso, como se isso fosse um grande problema para a sociedade. Então, assim, independente disso, não justifica você fazer esse tipo de violência como era feito. Não justifica. Então, novamente, isso aqui é apenas um recorte, não vou tratar da censura desse período ditatorial como um todo, porque nossos vídeos aqui são mais curtos, então eu estou fazendo alguns pequenos apontamentos ao que tange a arte principalmente. Nesse período, a gente vai ter em relação às artes uma grande censura com tudo que é produzido. A censura enquanto a produção musical, cinematográfica e teatral no Brasil era alvo constante de censura durante esse período. As artes plásticas passaram ao largo desse terror da perseguição policial.
Mas isso não ficou a par com o ato institucional número 5 de dezembro de 1968, que pode ser marcado dentro do período ditatorial como o momento mais ápice de violência, né, desse período. Pode-se dizer que a partir dessa data a censura estava oficializada e toda peça cultural, seja qual fosse a expressão artística, deveria ser submetida ao crivo dos censores, o que amordaçou a produção intelectual e artística do Brasil. O que seriam esses censores, né? Você ia produzir uma obra e havia alguém ali do regime que estava como um avaliador, observando como que a sua obra estava se expressando, se não estaria fazendo crítica, se não estaria difamando e etc. contra o regime militar. Em uma briga estilo Davi e Golias, a censura ditadura militar cortou e vetou muitas canções, livros, filmes, novelas e peças de teatros, mas foi, nos termos de hoje, trollada mais vezes do que gostaria. Era na música que os protestos mais pungentes contra o regime estavam presentes. Na maioria das vezes, eles iam mascarado por inversões, ironias, duplos sentidos e estratégias linguísticas, que não raro passavam despercebidas pelo Departamento de Censura e Diversões Públicas, DCDP. Mas nunca pelo público. Aos olhos dos censores, contudo, não era só o posicionamento contra o governo que chamava atenção, mas também todo e qualquer termo ou situação que atentasse contra a moral e os bons costumes. O quão vago é isso? Bom, gente, tudo aquilo que eles chamavam de moral, de bons costumes da sociedade brasileira, era uma forma de justificar a violência contra a liberdade de expressão nas artes, seja qual fosse a expressão. Mas isso, novamente, não ocorreu só com as artes. É importante deixar claro, nós tivemos grandes pesquisadores, professores que também foram mortos ou que foram exilados. E o exílio foi muitas das vezes o destino de fuga para manter vivo muitos de nossos artistas. Como exemplo, Chico Buarque, Elza Soares, o próprio Caetano, Ferreira Goulart e muitos outros. Então esse é um resumo do que foi o regime militar no Brasil, como que a arte se organizou diante disso.